Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Bem-vindo a todos a esta celebração eucarística. Hoje celebramos os mártires André e Paulo, coreanos. Pedimos a Deus que o testemunho destes mártires nos fortaleça cada vez mais na vivência da nossa fé. Saudamos também a todos que nos acompanham pelas redes sociais e hoje, de forma especial, queremos nos fazer com os irmãos sacerdotes da Diocese de Lisboa, que está comemorando 25 anos de sacerdócio. O irmão Padre Paulo, aqui, Duarte e Luiz. A eles a nossa oração e os votos de que realmente sejam cada vez mais fiéis a Deus e ao ministério que o Senhor os chamou a desenvolver. Caríssimos irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente o santo mistério da Eucaristia, reconheçamos-nos pecadores, necessitados da misericórdia e do perdão de Deus. Rezemos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus, Criador e Salvador de todos os povos, que nas terras da Coreia, de modo admirável, chamastes à fé católica um povo de adoção filial e o fizestes crescer pelo glorioso testemunho dos santos mártires André, Paulo e seus companheiros, concedei que a seu exemplo e por sua intercessão também nós permaneçamos até a morte, fiéis aos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o evangelho que anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vos-lo anunciei. Aliás, teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos, em primeiro lugar, o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim como o abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou, e a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos, e foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor. Pois Ele é bom. A mão do Senhor fez prodígios. A mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver, para anunciar as obras do Senhor. Dai graças ao Senhor, vós sois o meu Deus, eu vos darei graças.
vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele. Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa. Então uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade, ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume, pôs-se atrás de Jesus e, chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos, beijava-os e ungia-os com o perfume. Ao ver isto, o fariseu, que tinha convidado Jesus, pensou consigo: se este homem fosse profeta, saberia que a mulher que o toca é uma pecadora. Jesus tomou a palavra e disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele respondeu: fala, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles ficará mais seu amigo? Respondeu Simão: aquele, suponho eu, a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela banhou-me os pés com as lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste o ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés. Não me derramaste óleo na cabeça, mas ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso te digo, são-lhe perdoados os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: os teus pecados estão perdoados. Então os convivas começaram a dizer entre si: quem é este homem que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Caríssimos irmãos e irmãs, digníssimos padres, aqui com os celebrantes, a palavra de Deus de hoje é desafiadora.
esse episódio desta mulher que vai até o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo em um ambiente hostil, em um ambiente que a mulher não tinha vez, não tinha voz, era totalmente marginalizada, discriminada. Esta mulher rompe todas estas barreiras para alcançar o perdão, para alcançar a salvação. Rompe todas as barreiras. E aqui nós, olhando para a imagem desta mulher, vemos não somente a mulher, o sexo feminino, mas todos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que devem romper barreiras na sociedade em que vivemos, no mundo em que vivemos, para alcançar o perdão de Deus, para alcançarem a salvação. O episódio que o evangelista faz questão de narrar, com tantos detalhes, chamam-nos a atenção esses detalhes. E justamente o fato de aquele anfitrião, o fariseu, homem religioso, conhecedor da palavra de Deus, o fato deste homem não acolher a Jesus como devidamente se deveria fazer, nos chama a atenção justamente quando nós, pessoas de fé, pessoas religiosas, muitas vezes não damos a devida atenção a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Fátima, neste santuário, é muito fácil darmos testemunho de fé, darmos testemunho de oração. Aqui o ambiente favorece ao testemunho de fé, ao testemunho de oração. E em nossas comunidades, em nossas paróquias, onde nós moramos, onde habitamos, onde frequentamos, nas igrejas onde frequentamos, será que o testemunho de fé, o testemunho de acolhimento a nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo deste aqui em Fátima? Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Ele está aqui, está em todos os lugares onde frequentamos religiosamente. E ele deve ser respeitado, ele deve ser testemunhado como devidamente se deve. É essa a grande chamada de atenção que o comportamento desse homem fariseu nos faz nesse dia de hoje. Comportar-nos diante de Jesus da mesma forma, como ele merece, como nós devemos manifestar a nossa fé, manifestar a nossa reverência a nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares, Depois, o testemunho desse homem ainda diante desta mulher, que se aproxima de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com os cabelos, e depois perfuma com um dos melhores perfumes que ela podia oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa que aquele homem anfitrião não fez. E aquele homem anfitrião ainda critica a Jesus, primeiramente, porque deixou que a mulher se aproximasse dele, tocasse nele, né, uma mulher que tocou em um homem publicamente, e depois porque Jesus ainda acolhe aquela mulher com misericórdia, com amor, e oferece a ela o melhor dom que poderia se oferecer naquele momento para a sua libertação, que é o perdão. Então aquele homem critica a Jesus. Prestem atenção. Quantas vezes nós também criticamos a igreja, criticamos outros irmãos e irmãs por acolherem pecadores, por acolherem pessoas marginalizadas, pessoas discriminadas do convívio social. Quantas vezes nós mesmos, cada um de nós, discriminamos? O Santo Padre, o Papa Francisco, insiste muito em que nós aprendamos ou reaprendamos a acolher a carne de Cristo, a viver a carne de Cristo. E essa palavra de Deus é propícia para vermos esse acolhimento da carne de nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa dessa mulher pecadora. Jesus se deixou tocar por ela, e ao mesmo tempo que Jesus se deixa tocar por ela, Jesus toca na carne da pecadora. Tocou na carne da pecadora, viveu a experiência daquela mulher pecadora. Jesus sentiu compaixão daquela mulher pecadora
E sentindo compaixão significa que Jesus sentiu o mesmo sentimento de rejeição que ela sentia. E aí nós, como cristãos, cristãs do mundo de hoje, olhando para essa palavra de Deus, ouvindo essa motivação do Papa Francisco de tocarmos a carne dos pecadores, para sentirmos os mesmos sentimentos desses irmãos e irmãs, para que não os discriminemos, mas que saibamos acolhê-los, para que sintam-se amados, e como aquele amor que curou, que salvou aquela mulher pecadora diante de Jesus, esse amor que emana de cada um de nós, porque somos cristãos, porque somos batizados, também venha levar a esses irmãos e irmãs a serem curados, a serem perdoados, a serem libertados. Meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo São Paulo hoje nos convida justamente a acolhermos a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o Evangelho que pregamos é esse Evangelho que vai lhes salvar, disse Paulo à comunidade de Corinto. Essa palavra de Deus é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para nós hoje. O caminho da caridade. Olhemos para o exemplo dessas figuras, desses personagens do Evangelho de hoje, para buscarmos sempre os bons caminhos, para não contrariarmos a palavra de Deus, para não contrariarmos a nosso Senhor Jesus Cristo, mas para sermos verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Que essa palavra de Deus nos ajude a acolhermos cada vez mais uns aos outros, porque todos nós somos pecadores, todos somos pecadores. A acolher-nos uns aos outros, mas sobretudo àqueles mais necessitados, aqueles mais marginalizados, excluídos da sociedade. Para ilustrar também essa palavra de Deus de hoje, que é o testemunho dos mártires André e Paulo, ali na Coreia, que foram martirizados por pregarem a palavra de Deus, por serem missionários naquela terra, também nos motive a darmos a nossa vida, o suspiro de vida que temos, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja anunciado, para que nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido, para que a palavra de Deus chegue verdadeiramente aos corações das pessoas, aos corações. E sobretudo através do nosso testemunho, sobretudo através do nosso comportamento de cristãos e cristãs. Que a Virgem Maria Santíssima possa, com a sua intercessão materna, nos conduzir sempre nos caminhos de Deus e nos levar sempre a acolhermos ao seu Filho Jesus nas pessoas dos mais necessitados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na memória dos santos mártires André, Paulo e seus companheiros, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, rezando juntos com alegria, digamos, nós os rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja da Coreia e pelos seus pastores,
para que o sangue do seu primeiro presbítero, Santo André, seja semente de novos presbíteros cheios de ardor. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos apóstolos leigos das igrejas do continente asiático, para que o sangue de Paulo Chang, cristão leigo cheio de fé, lhes alcance de Deus a graça da perseverança até à morte. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres orientais que abraçaram a fé cristã, para que o sangue dos 100 mártires da Coreia lhes dê a vitória no combate que travam pelo Evangelho. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos jovens e crianças de todas as igrejas orientais, para que o sangue de muitos mártires coreanos da sua idade lhes dê orgulho de ser cristãos e de amar a Cristo. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis cristãos que seguiram Jesus no sofrimento, para que, por intercessão destes santos mártires, o Senhor lhes conceda a herança prometida no seu reino. Oremos, irmãos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, vinde em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão dos santos mártires da Coreia, concedei-lhe as graças que vos pede com fé, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Deus onipotente, para as ofertas do vosso povo e por intercessão dos santos mártires, fazei de nós mesmos um sacrifício agradável a vossos olhos para a salvação de todo o mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires André e Paulo, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo André, companheiros mártires e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Dos abismos em que vivo, ergo a Deus o meu clamor. Escutai a minha prece, clementíssimo Senhor. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Vossos ouvidos atendam com divina compaixão minha voz que vos implora, escutai minha oração. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Se todas as nossas faltas tendes em vossa lembrança, quem, Senhor, há de salvar-se? Quem pode ter esperança? Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Mas junto de vós, Senhor, só encontramos perdão, para que todos vos sirvam em perfeita adoração. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Eu espero no Senhor omnipotente. Em sua palavra espera a minha alma ardente. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Mais que os vigias de noite, esperando a madrugada,
Espera pelo Senhor a minha alma confiada. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Mais que os vigias de noite, esperando a luz do dia, esperemos o Senhor, sol que a todos alumia. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim na alegria da salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação.
Senhor, que nos alimentastes com o pão dos fortes, ao celebrarmos a memória gloriosa dos santos mártires, concedei que nos dediquemos fielmente a Cristo e trabalhemos na Igreja pela salvação de todos os povos. Por Cristo nosso Senhor. Agora vamos fazer a bênção dos objetos litúrgicos, objetos de devoção. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser benedictos los objetos religiosos que tengan ustedes. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção do Deus rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor Jesus vos acompanhe.